Então, ó, muito rapidamente mostrando para vocês a cara de um diagrama de caso de uso aí. Legal? O que pode ter no diagrama de caso de uso? Ator, ou seja, bonequinho, e elipse, caso de uso. Legal? Nem sempre bonequinho, né? Segundo a FCC, você pode ter classe com estereótipo Hector, ao invés de ter o bonequinho. Segundo a FCC não, a OML te deixa fazer isso, tá? Mas não é comum, nunca vi. Só na prova da FCC. Legal? Então, olha só, o que mais você vai ter? Relacionamentos dos bonequinhos, atores, com os casos de uso. Bonequinho pode ser só pessoa, pessoal? Não. Pode ser pessoa, hardware, outros sistemas. Legal? Bacana. Tá tudo aqui nesse slide aí que eu tô falando para vocês. Qual o nome desse relacionamento entre ator e caso de uso? Associação. Não muda de nome, olha lá. É de novo aquela setinha. Sem ponta, né? Mas é uma setinha. O que mais que a gente pode ter entre ator e caso de uso? Nada. É o único relacionamento, já caiu isso na SESGran Rio uma vez. Perguntando qual o único relacionamento possível entre ator e caso de uso? Associação. Outra coisa, entre atores eu posso ter relacionamento? Posso. Qual? Generalização. Só. Um ator não pode estar associado a outro, mas ele pode generalizar outro ator. Um ator pai, um ator filho. Legal? E entre casos de uso, quais os 3 relacionamentos que eu posso ter? Inclusão, extensão e generalização. Legal? Beleza? Esses 3 relacionamentos possíveis, sendo que um relacionamento eu tenho obrigatoriedade de executar um caso de uso depois que eu executo o primeiro. Qual que é? Inclusão é que faz isso. O outro tem uma opcionalidade. Eu posso executar ou não? Qual que é? Extensão. Beleza? Legal. Então, tá um exemplo aqui. Marcado em inglês aí, tirei lá do site umldiagrams.org, esse site é bem legal. Site aí mostrando os relacionamentos possíveis no ML entre atores, lembrando que pode haver multiplicidade. Tá, pessoal? Olha aqui, ó. Um ator pode estar associado a N vezes a um caso de uso, ele pode executar N vezes um caso de uso, pode estar associado 2 vezes a um ator, etc, etc, etc aí. Legal? Pode ver que ator, ó, pode ser até uma casinha, ele desenhou lá uma casinha e falou que era um ator. Ator pode ser qualquer coisa, inclusive uma caixinha com estereótipo escrito Hector. Legal? Então dá uma olhada, FCC TRT Campinas, agora, sei lá, 2 semanas atrás, foi isso? Sei lá, 3 semanas, acho que ele estava viajando. Foi você que me mandou, inclusive, muito obrigado, Rafael, pela prova lá. Generalização, o relacionamento entre atores tem que ser generalização só. Inclusive, pessoal, eu sempre falo, eu vou tentar manter sempre as aulas muito atualizadas com as últimas provas. Tá? Isso aqui, por exemplo, é um exemplo. O Rafael mandou a prova, botei a questão aqui. Tá? Sempre, se vocês puderem, às vezes eu não tenho acesso a todas as provas. Né? Acabou de sair a prova. A FCC, às vezes, bloqueia no site lá só para quem está inscrito. Me manda. Tá? Muita gente aqui já faz isso, eu agradeço e peço. Realmente me manda, que me ajuda muito. Me ajuda a melhorar a aula. Beleza? Então, olha lá. A questão do TRT perguntava o seguinte... A documentação de um caso de uso costuma descrever por meio de uma linguagem simples informações sobre ele. Primeiro ponto aqui é saber que caso de uso é diferente de diagrama de caso de uso. Tá, pessoal? Caso de uso é um documento papel. Vocês já viram um caso de uso na vida. É um documento que conta uma história. Né? Como é que o seu sistema, os atores vão interagir com o seu sistema? Um usuário entra na loja. Usuário acessa o sistema, a funcionalidade de consulta. Sistema exibe opção do usuário comprar. Isso é a descrição, isso é o caso de uso. E a UML não mete a mão nesse caso de uso. Ela fala só do diagrama de caso de uso, onde cada caso de uso vai ser uma bolinha, tá? Uma elipse. Então a UML ela fala assim, não quero nem saber como você escreve seu caso de uso. Legal? Ela não define uma estrutura de caso de uso pronta para você usar. Beleza? Isso já foi cobrança algumas vezes de prova. Inclusive dessa. Aí ele fala aqui, na OML, essa documentação de caso de uso, letra A, costuma descrever apenas a função do caso de uso. Ele está falando da documentação do caso de uso. Já pegou um caso de uso? Ele está dizendo só a função que tem ali? Só diz ali assim, esse caso de uso serve para funcionário consultar. Todas as interações, né? Beleza. Mas olha a pergunta que ele faz. Na UML2. Na UML2, ele não mete a mão no caso de uso. Ele fala do diagrama de caso de uso. Vamos ver as opções. Na letra B, ele fala, não costuma deixar claro quais atores interagem com os casos de uso. Quando você lê um caso de uso, você tem que ficar claro qual ator interage com qual. Beleza?
Na letra C ele fala, não possui um formato específico definido. É isso aí. Beleza, pessoal? A UML não define como que você vai ser a estrutura do seu caso de uso. Existem N maneiras de você estruturar um caso de uso. Beleza? Existem alguns padrões. Se você for olhar no RUP, ele fala lá, ó, faça o seu caso de uso assim, assado, coloque primeiro pré-condições, depois as pós-condições, pontos de extensão, etc, etc. Mas ele não te dá um documento já para você usar. Beleza? Na letra D ele fala, deve ser feita por meio de fluxogramas. Não tem fluxograma dentro de caso de uso, né? E na letra E não pode ser feita por meio de outros diagramas. Também não tem nada a ver, né? Letra C, a nossa resposta aí. Acertou essa, Rafael? Acertou? Sei lá, pô. Você fala, pô. Não acho nem tão fácil, né? É, aquela lá, né? Tomar no Rio, tomar Campinas não dá. Olha lá, a CESP esse ano também, prova muito recente, sei lá, um mês e meio atrás, lá do CGE, lá do Piauí, perguntou a respeito do ML2. A CESP adora perguntar isso aí, dá uma olhada. Engraçado, né? Que o TRT Rio caiu o caso de uso e no TRT Campinas caiu o caso de uso também. E perguntando coisas a respeito de um ML, notação, né? Engraçado. TRT Minas agora, né? Vai ter? Estuda caso de uso. TRT Minas aí. Tem para TI? Tem vaga? Ah, sim. Eu vi que tinha aberto lá, mas eu não cheguei a olhar. Olha lá, pessoal. No que concerne o ML2, a multiplicidade pode ocorrer tanto na associação entre duas classes. Pode entre duas classes? Pode, multiplicidade, né? 1 para N, tá? No diagrama de classes, quanto na associação entre ator e caso de uso. No diagrama de caso de uso, pode também? Verdadeiro, verdadeiríssimo. Muita gente, essa questão, o pessoal até jogou na Teimaça e ficou falando, pô, mas pode, eu nunca vi multiplicidade. Não é comum, mas rola, tá? Pode fazer sim. Tanto que, olha essa questão de 2011, cobrava quase a mesma coisa. Né? Botei juntas para você ver 2015 e 2011, olha lá, dá uma olhada. A primeira frase você não pode ter dúvidas, né? É possível indicar multiplicidade em diagramas de caso de uso, verdadeiro? Verdadeiro, né? O diagrama ilustrado abaixo indica que o caso de uso conduzir transações, aqui o caso de uso, é utilizado 400 mil vezes por dia pelos clientes, verdadeiro? O caso de uso conduzir transações é usado 400 mil vezes por dia. O que é isso aqui, pessoal? Uma restrição, né? Aí ele fala, cada cliente inicia o caso de uso, cada cliente executa o caso de uso 2 vezes ao mês. Verdadeiro? Verdadeiro, sem problemas também. Ficar com medinho de marcar? Por causa do é possível? Por quê? Por causa da frase ali de o ator pode executar? Esse 2 ficou meio longe, né? Ficou no meio quase. Não, o 2 é a multiplicidade. Aí não está dentro de restrição. Aham. Parece que conduzir transação, se não fosse restrição, ele estava associado a 400 mil clientes. Seria uma multiplicidade? É uma multiplicidade. Ele está falando assim, o conduzir transações é executado 400 mil vezes por dia. Né, por cliente. Qual cliente? Por vários clientes. Por cliente. Né, o ator cliente. Aqui, no caso, não são vários atores, porque são várias pessoas que vão exercer o papel de um ator que é o cliente. Então, é isso que você está perguntando? Beleza? Entendeu? Legal. Aí, aqui tem uma questão do Senado, pessoal, muito besta, tá? Não vou nem parar para falar muito, só botei aqui porque era do Senado. No Senado 2012 da FGV, tá? Que ele botava esse desenho para você aqui e te fazia a seguinte pergunta, a figura representa o diagrama D. Fala, pô, eu estudei mais do que isso, né? Por favor. E aí ainda vem um cara e marca. Um texto. Não. Caso de uso, né, pessoal? Pô. Mas só para você ver que Senado também cobra questão boba. Você não tem que ter medo de prova. Tem que ter medo de prova. Só tem que ter medo de ESAF. Né? E não é de banca, não tem que ter medo de prova.
Tá? Porque, você vê, caiu questão bobinha. Olha lá, TRT aqui Rio. Essa questão que toda hora eu mostro porque virou clássica, né, essa questão. Ela pergunta exatamente isso. Ela fala, segundo o ML 241, pessoal, a versão oficial do ML hoje está na 2.5, tá? 2.4 ponto alguma coisa está indo para 2.5. E um diagrama de caso de uso, aí ele fala que só pode haver um único caso de uso. Absurdo, né? Pô, para que eu vou fazer um diagrama? Na B ele fala, um ator pode ser representado pelo stickman ou por um retângulo com a expressão Hector. Essa que o pessoal deu medinho de marcar na hora. Cara, eu nunca vi esse retângulo com Hector, melhor não marcar essa não. Porque a outra falava que um ator pode ser representado apenas pelo símbolo stickman. Existe a notação realmente da classe estereotipada para representar um ator no ML. Inclusive de um caso de uso estereotipado para representar caso de uso. Em vez de representar com elipse, você vai lá e representa com uma classe estereotipando ela. Use case. Bizarro, mas tem. Legal? Incomum, mas tem. Na D ele fala só pode haver um único ator. Besteira. Na E, o número de atores e de casos de uso sempre deve ser o mesmo. Bobagem total, né? Letra B, resposta correta. Olha lá. Essa daí da FGV não é tão fácil não. Dá uma olhada nela aí. Beleza? Olha só, letra A. Está dizendo que caso de uso, está perguntando o que é correto aqui. Na letra A ele fala, são os diagramas com maior frequência encontrados na modelagem de sistemas OO. Eu diria que é o diagrama de classe também, que é o mais usado. Mas assim, vai que o diagrama de caso de uso também pode, para cada sistema tem um diagrama de caso de uso, do mesmo jeito tem um diagrama de classe. E aí? Pula, né? Vamos ver se é uma melhor. Na B ele fala, mostra casos de uso atores, porém sem relacionamentos. Pessoal, besteira, né? Tem relacionamento entre atores e entre casos de uso e entre casos de uso e atores. Na letra C tem um papel central para a modelagem de comportamento do sistema. Modela comportamento? Para responder se ele modela comportamento, você tem que saber se ele é um diagrama comportamental ou estrutural. Se ele for diagrama comportamental, ele modela comportamento. Ele é comportamental? Isso aí. Então ele modela comportamento. É isso. Às vezes a gente fica pensando, pô, mas será que ele modela e tal? É só essa classificação mesmo. Modela comportamento de um sistema, de um subsistema ou de uma classe. Não é comum. Tá, pessoal? Você tem uma classe. Pô, vai que a tua classe é complexa pra cacete. Tem um monte de coisa e tal. Você pode fazer um diagrama de caso de uso só para ela. Mas geralmente você tem um diagrama de caso de uso por sistema ou por algum conjunto de funcionalidades. Tá? Também não está muito bom isso aqui. Na letra E ele fala, os casos de uso descrevem como o comportamento de um elemento é implementado. Você mostra a implementação? Você está vendo a quantidade de questão que mostra? Mostra como não sei o que lá é implementado? Isso é mentira, tá, pessoal? Sempre que falar implementado, é furado. Não é, não mostra, nenhum diagrama mostra a implementação de nada. Qual que você marca, então? C, né? C é o gabarito. Mas o papel central é meio forte também. Eu não gosto também. Assim, o que mais ele faz ali de modelar comportamento? Modelar comportamento, é um diagrama comportamental. De maneira, ele poderia ter falado assim, genericamente usado para modelagem de comportamento. Talvez fosse melhor. Agora, papel central realmente parece que tem outros papéis. Entendi. É o contrário que você está pensando. Fala aí. Hã? Está na introdução? Do guia do usuário, isso? Essa frase? Ah, tá. Qual é o seu nome? Eu esqueci, cara. Alexandre está falando que essa frase está na introdução do User Guide. Beleza? A FGV foi lá, tirou. Valeu. Obrigado, não sabia. Bacana. Você vê que eles adoram... Esse User Guide é o livro que eles adoram copiar. Posso ir mais um pouquinho? Então, beleza. Pode acabar? Então vamos embora. Por mim, tranquilo. Olha lá. Relacionamentos entre os casos de uso, pessoal. Só mostrar isso aqui rapidinho para vocês. Olha só. A gente tem aqui 3 casos de uso. Só mostrar muito rápido o seguinte. Olha só. Se eu vou marcar consulta, se esse paciente ele executa esse caso de uso, ele pode marcar consulta. Um paciente pode marcar consulta. Se eu tenho um relacionamento de include aqui, o que eu estou dizendo? Toda vez que meu paciente marcar a consulta, obrigatoriamente ele vai procurar o registro do paciente. Você usa a palavra obrigatoriamente aqui quando você lê include. Ah, e o extend, Felipe? O extend é diferente. Fala o seguinte,
quando eu for adiar pagamento, pode ser que, opcionalmente, eu possa pagar a conta. Beleza? Perdão. Quando eu for pagar a conta, opcionalmente eu posso adiar pagamento. Perdão aí, desculpa aí, pessoal. Ó, o paciente vai pagar a conta. Quando ele pagar a conta, opcionalmente ele pode adiar o pagamento. Não necessariamente, ele pode ter o dinheiro para pagar, mas vai que ele não tem. Ele pode escolher adiar o pagamento. Legal? Eu sempre dou o exemplo do caixa eletrônico, pessoal. Você vai lá, para sacar, tem um include para um relacionamento realizar login. Você tem que se logar para você sacar. Senão todo mundo ia lá e sacava, ia ser bonzão. Né? Mas infelizmente não é. Mas quando você vai e se loga, você tem a opção de contratar um seguro. Não é isso? Então, executar o caso de uso contratar seguro é uma opção na execução do caso de uso sacar dinheiro. Legal? Então, lembra sempre que a seta aqui, ó, vem daqui para cá e na extensão é contrária. A extensão vem do outro caso de uso para o caso de uso principal. Legal? Só de olhar a setinha tracejada, dependendo da ordem dela, você já sabe se ela está indo, se ela é extensão ou se ela é inclusão. Tranquilidade? Beleza. Generalização está aqui, né, pessoal? É aquilo que vocês já conhecem. Esse caso de uso é filho desse caso de uso aqui. Vamos lá. A FCC, lá no TRE de Rondônia, cobrou esse caso de uso aqui e te fez algumas perguntas a respeito dele. Dá uma olhada. Caraca, já? Na letra A, ele fala que Justiça Eleitoral e DBMS não são pessoas. Justiça não é uma pessoa. Então ele fala que você não pode representar ele como um caso de uso. Verdadeiro? Nada a ver, né, pessoal? Caso de uso é um papel usuário. É um papel usuário que o cara vai ter naquele momento. Beleza? Holy. Na verdade, foi uma tradução incorreta até, esse negócio aí. Beleza? A ideia é ser papel. Na B, ele fala, são representados todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, além de regras de negócio e restrições de implementação. Tem isso no caso de uso, meus amigos? O que só tem no caso de uso? Funcional. Funcionalidade. Só tem requisito funcional. Se eu quiser botar requisito não funcional, é outro documento. Se eu quiser botar regras de negócio, você vai usar o documento da RNG. Implementação, não tem modelo UML com implementação. Zero. Não existe. Beleza? Dá uma olhada nessas três, então. Na C, ele fala aí que quando você for cadastrar eleitor, também é realizado validar eleitor, porque tem o include. É isso mesmo? Qual que era? Cadastrar eleitor, ele está dizendo que tem o include... Tem o include para validar eleitor. Vai fazer? Obrigatoriamente vai sempre executar, porque tem um relacionamento de include ali. Na D ele fala, está representado um único caso de uso, denominado votação eletrônica. Bobagem total isso aí, né? Você viu que tem um monte de casos de uso lá. Pode-se notar que ao se cadastrar candidatura, é mandatório que validar candidato seja executado em função do extend. Extend é opcional, logo nossa resposta aí, letra C. Belezinha? Fácil, né? Essa da FCC é bem legal. Da Sesgran Rio, perdão, é bem legal também. Eu sempre mostro pro pessoal aqui do completo. Né? Ele te dá algumas opções e te pergunta o que é verdade e o que é mentira. Olha aqui, pessoal. De novo a multiplicidade aqui, tá? Pode ver que engraçado, ele sempre bota a multiplicidade meio no meio, né? Não bota muito perto do caso de uso. Agora que eu reparei isso. Mas dá uma olhada nessa questão aí. Ó, pessoal, aqui ele te dá 3 afirmativas, ó. Ator P e ator Q. Quem que é o pai? P, né? Que a seta aponta pro pai. Aí ele fala, o ator P pode interagir com o caso de uso 3. Pode, pessoal. Por quê? Porque o filho dele é que pode. O pai não herda as características do filho. É o contrário que acontece. Beleza? Então não pode. Na 2 ele fala que ator Q pode interagir com o caso de uso 0. Pode, meus amigos. Se o pai dele pode, ele não herdou todo o comportamento do pai? Herdou, então ele pode tudo que o pai pode. Legal, beleza. Na 3 ele fala, o ator Q pode interagir com o caso de uso 1. Pode? Vai sempre? Mas a questão está falando que vai sempre? A questão pergunta se pode. Poder pode. Resposta aí, letra D de dado. Tranquilidade?
Pode seguir? Dúvidas nisso? Legal. De novo o Senado aí, ó. FGV 2008. Te deu um diagramazinho bem facilzinho de caso de uso e fez umas perguntas meio escabrosas aí. Dá uma olhada. Pode? Ó, ele fala aí na questão do Senado que tem um paciente associado a agendar consulta, né? Tem uma atendente também, agendar consulta. E eles, toda vez que é agendada a consulta, obrigatoriamente é verificado o histórico do paciente. Não é isso? Aí ele fala, beleza, considere esse caso de uso, a descrição do cenário que vai melhor descrever ele, qual é? Na letra A ele fala, o atendente verifica o histórico dos pacientes que possuem consultas agendadas. Verdadeiro? Verdadeiro? Não é, né, pessoal? Parece que ele não está colocando uma opção aí. Se ele tiver uma consulta agendada, ele verifica o histórico. Não tem opção, não. Ele sempre vai executar, verificar o histórico do paciente se o cara for agendar uma consulta, legal? Beleza. Na B ele fala, um paciente liga para a clínica para marcar uma consulta. A atendente verifica o histórico do paciente, busca um horário vazio e agenda a consulta. Parece bom? Paciente agenda a consulta, a atendente agenda, mas para isso ela vai ter que verificar o histórico do paciente antes. Parece, né? Vamos ver o resto. C fala, o atendente inclui os pacientes que têm consulta agendada e não possuem histórico. De novo, botou uma restrição. Só os que não possuem histórico, não tem restrição aqui. Na D ele fala, o paciente liga para a clínica para agendar uma consulta e para alterar o seu histórico. Nada a ver, né, pessoal? Não tem nada de alteração de histórico aqui, só é verificado o histórico. E na letra E ele fala, o atendente não marca consultas para pacientes que não têm o histórico da clínica. De novo, não tem nenhuma opcionalidade aqui envolvida. A nossa única opção é letra B, tá? Que ficou meio no meio das duas aí. Acho que eu aumentei a fonte, ele ficou no meio. Cronologicamente, verificar o histórico bem antes de agendar a consulta, no caso da atendente. É como se fosse uma restrição. Tô ligado que, Né? ao agendar, ele verifica o histórico, mas... É tipo assim... acontece antes de verificar o histórico. Geralmente a gente faz assim. Ó. Ele está perguntando se o verificar histórico viria antes do agendar a consulta. Por exemplo, até o exemplo que eu falei para você. O usuário realiza saque, realizar login. Ele precisa realizar o login durante o caso de uso, aqui. Em algum momento ali dentro, ele vai ter que realizar o login para ele continuar com a execução daquele caso de uso. Isso. Então, olha só, em algum momento, para o cara agendar a consulta, em algum momento lá no caso de uso, ele vai ter que referenciar outro caso de uso, verificar histórico, para ele conseguir terminar de agendar a consulta dele. Beleza? É como se eu estou incluindo ele em algum lugar. Tipo, imagina o caso de uso como uma folha em branco. Você tem que botar ele em algum lugar ali, incluir, então include dele em algum lugar ali dentro. Aonde? Depende do seu caso de uso. Beleza? Pessoal, puxa um pouco para baixo aqui, a letra B, tá? Aumentei a fonte, esqueci de mudar o negócio. Mas eu achei sempre que ele pediu tanta coisa. Ligar. Aí você vai falar, porque ele ligou para a clínica. Consulta da atendente. Nossa, é muita informação. É. Horário vazio, a agenda da consulta. Não, viajou um pouco, né? Tipo, buscou um horário vazio, verificou a agenda, ele contou uma história toda. Mas ele até botou aqui que melhor descreve para você não entrar com recurso contra ele, né? Fala assim, opa, esse era o melhor que tinha. Não pode entrar. Se você entrar com recurso, ele te manda uma resposta mal criada, igual o cara da FCC fez. É foda, eu sei, cara. Tá errada, por que mesmo? Ah, é? A? Pois é, ele está dando uma ideia de uma das coisas só. O atendente verifica o histórico e possuem consultas agendadas. É como se o cara não quiser... Esse paciente não está agendando consulta. Ele está dizendo que o atendente verifica histórico de quem tem consulta agendada. Mas não. Aqui nisso, o paciente está agendando uma consulta, está tentando agendar uma consulta, e aí o atendente entra, opa, vou agendar sua consulta, e verifica o histórico. Beleza? O caso de uso como um todo, não é só o atendente está verificando. Deixa eu verificar quais são as consultas agendadas, aí eu tenho que verificar o histórico do paciente. O paciente está como ator ali. O paciente é um ator. O paciente também conseguiria verificar o histórico. Porque nesse aqui o paciente nem é um ator. Tá vendo? O paciente não está... Mas aqui ele é um ator. Qual que você falou? Não, pelo desenho o paciente nem conseguiria verificar o histórico dele. Nem conseguiria... verificar, Ele não. conseguiria, porque...
Vai que é um site, né? Vai que é um site, ele poderia ir lá e verificar a história. Pessoal, essa da FUMARC, ela brinca um pouco com essa ideia aí de caso de uso também, tá? De relacionamentos do caso de uso. Aí ele fala aqui na 1, ó, que um relacionamento estendido entre casos de uso significa que o caso de uso base incorpora implicitamente sobre alguma condição o comportamento de outro caso de uso. Incorpora implicitamente não dá uma ideia de obrigação? Está incorporando, está incluindo, né? Que não é a ideia do extensão, não é isso? Na 2 ele fala, um relacionamento de inclusão, entre os casos de uso significa que o caso de uso base incorpora explicitamente o comportamento de outro caso de uso. Parece correto isso aí? Beleza? Na 3, olha o que ele fala. Relacionamentos de inclusão e extensão são representados pela mesma notação de relacionamento de dependência. São? Mesma notação? É a mesma setinha? Olha a resposta. 1 e 2. A resposta. Olha só a sacanagem que eles fizeram. Quando eles botaram 1 aqui, ó, relacionamento estendido, ele botou incorpora implicitamente sob alguma condição. Beleza? Incorpora sob alguma condição. Então não é sempre, é opcional. Legal? Aqui, de novo, ele incorpora explicitamente, de maneira explícita, direto, obrigatoriamente. Já aqui na 3, os relacionamentos de inclusão são a mesma seta, mas a ordem da seta é igual, não é diferente? Não é igual. Beleza? Inclusive, eu acho que ainda tinha um resto de frase aqui, que eu tirei. Com a seta apontada para o caso de uso base. Beleza, ó, isso aí ficava, lendo isso, fica claro que ele estava falando ao contrário, né? Não sei porque sumiu aqui da minha transparência de professor, beleza? Então, aqui ficava bem claro, Karen, assim, sua reclamação. Porque ele estava falando... Aqui ele dizia, a ordem da seta é apontada por causa de uso. Depois eu vou botar isso aqui de novo. Hã? Sem a ordem é igual, é a mesma seta. Só tem um estereótipo diferente. Mas qual que aponta para o base? No include é um, no extend é o outro. Né? 1 e a 2. Então, cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Sob alguma condição. Beleza? Hã? Esse aí parece mesmo. Então, olha só, eu botei um simulado aqui discursiva que eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Beleza? Aí eu mando depois... O que é isso aqui? São algumas classes que eu peço para você no final desenhar um diagrama de classes dessas classes aqui. São classe A, B, C, D. Acho que é A, B, C e D. São 4 classes. Tá? Foi o simulado que quem fez a aula comigo com o BNDES, eu dei essa questão lá pro pessoal que estava fazendo o BNDES. Era a questão do final da aula. Última questão. Não, aulão. Aulão só um. É, um aulão. Aulão para discursivas do BNDES. Então, tenta fazer isso aqui depois, quem não conhece ainda, que aí depois eu mando para vocês o gabarito e qualquer dúvida você fala comigo, tá? Vamos ver com o pessoal qual é a dúvida do online aí também. Quem quiser ir então, pessoal, foi um prazer, viu? Muito bom. A gente não se encontra, a gente só se encontra fisicamente daqui a um mês, tá? Acho que na primeira semana aí de junho. Mas eu vou aparecer no e-mail de vocês aí, façam as questões que eu falar, beleza? Que eu mandar para vocês, leiam lá o negócio que eu mandar, que eu vou mandar coisa boa para vocês. Valeu? Foi um prazer, pessoal. Vamos lá. Eu disse que o nível Protect é mais restritivo no ML que no Java. Não seria o contrário? Vamos lá. No caso da UML... Não, o Java deixa mais coisa, né? Então ele é menos restritivo. Beleza? Eu falei o contrário. Se eu falei o contrário, eu falei besteira. Falei uma hora, eu falei o contrário. Então, olha só. O Java, ele pode tudo no nível protegido, né? No caso do protegido Java, vamos começar da UML. Na UML, eu tenho uma classe que tem um atributo protegido. Quem que vai ter acesso a esse atributo protegido? Só vai ter aquela classe e os filhos daquela classe. UML, beleza? No caso do Java, a gente tem um atributo protegido. Quem vai ter acesso? Aquela classe, as subclasses e o pacote inteiro. Beleza? Se eu falei o contrário disso em algum momento, perdão, me confundi. Mas a ideia é essa, tá certo? Então, no caso, o Java é menos restritivo que o ML. É isso, Celso.
Era isso aí. Perdão se eu cometi a gafe aí de falar o contrário. Ah, então perdão. Perdão. Cabeça. Pessoal, viu? Qualquer coisa, era só isso, né? Beleza? Qualquer coisa, manda e-mail direto pra mim, sem problema nenhum, tá? A gente se fala aí, a gente se vê. Até mês que vem.